Olá, bem-vindos ao Morrer Sem Saber, seu podcast de aleatoriedades favorito. Aqui a gente traz histórias, trends, curiosidades, tudo que a gente acha de bizarro e interessante na internet. Meu nome é Cris Mendes. E eu sou o Bruno Lovisotto. E Bruno, o que a gente vai ter hoje? Hoje nós teremos um, sem querer, especial mês do orgulho. Falando sobre gays, lésbicas, crimes. Gays, lésbicas e crimes. Gays, trambiqueiras, passivas malditas. Mês do orgulho, gente. Exatamente. Fica aí, uhul! Cris, me conte, me revele o que é que eu não vou morrer sem saber. Você não vai morrer sem saber uma história de invisibilidade feminina. Uau! Militou! Militei toda! Você já deve ter percebido que eu gosto, né? Eu tenho uma inclinação pra mulheres do crime, né? Mulheres fazendo coisas ruins. As presidiárias tá na rua, caralho. Esconde o marido que nós tá pra roubar hoje. Curiosamente, eu também tô nesse tema que é gays do crime. Então, olha só. Eu amei! Conectados. E, as mulheres, elas nunca ganham crédito por nada, né? Nem pelas coisas boas que elas criam, porque o homem vai lá e rouba. E nem pelas coisas ruins, cara. Tipo, nem se você é uma mestre do crime, você ganha a porra do crédito, cara. Isso é um absurdo, cara. Absurdo. É um verdadeiro manicômio. Então, nessa história é a mesma coisa, porque o esquema Ponzi, também mais conhecido como esquema de pirâmide, ele recebeu esse nome porque o Charles Ponzi foi o primeiro, certo? A história que eu conheço. Exatamente, mas não foi. Yes! Exatamente. A primeira pessoa que aplicou esse tipo de golpe foi uma mulher chamada Adele Spitzeder. Eu não sei falar direito. Eu achei que você ia falar Adele Dazeem. Ganhadora do Oscar, Adele Dazeem. Please welcome the wickedly talented one and only Adele Dazeem. E vamos contar a história, então, de Adele Spitzeder, que é uma safadona que eu adorei, né? Adorei a história dela. Começa aqui. Ela era filha de artistas renomados, de um tenor e uma atriz, né? Então, ela foi criada, assim, num ambiente super musical, recebeu educação formal artística. Ela era uma artista, né? Teve aula de idiomas, de piano. Então, ela não era uma mulher, assim, também comum, assim. Ela era uma mulher refinada, educada, sabe? Ela tinha uma educação ali, né? E aí, ela tentou pra caramba ser atriz. Não decolou como ela esperava a carreira dela. E aí ela acabou se aposentando da profissão de atriz. Mas aí, ela realmente foi brilhar, entendeu? Não no palco normal, mas no palco da vida, porque ela é uma atriz. She's a con artist. Ela é uma artista da pilantragem. Gostei. A Ana Delvey do seu tempo, é isso? Exatamente. Ela é uma mistura de Ana Delvey com, sei lá, Warren Buffett, não sei. Não, mas ela... enfim, ela foi bem sucedida. Até certo ponto. Mas então vamos voltar no tempo. Em 1869... Uau! Faz tempo, você vê muito mais tempo, assim, algumas décadas antes do Charles Ponzi, né? Sim. A cidade é de Munique, na Alemanha. E aí, ela resolveu falar assim, vou criar um negócio, vou criar um empreendimento, porque eu sou uma mulher empreendedora, mesmo sendo 1869. E aí, ela abriu um negócio de empréstimos que ela prometia retorno de 10% pros investidores. Certo? E o que eu acho muito louco é que ela começou todo esse rolê porque ela tava sem dinheiro, porque ela não tava ganhando dinheiro como atriz, e ela queria sustentar ela mesma, a namorada dela e os 6 cachorros que eles tinham. Amei. Só fica melhor essa história. Ela tinha a namorada e 6 cachorros. Amei. Ela, não, vou começar esse negócio, vai dar super certo. E aí ela abriu um banco. O banco, que ela deu o nome de eu não sei falar isso. Escreve Dachauer Bank. Dachauer. Acho que é Dachau. Eu acho que é Dachau mesmo, que é a cidade alemã. Não é Dachau? Eu acho que é. É com CH, Dachauer. Isso? Eu acho que é. Eu vou chamar de Dachauer. Então ela abriu um banco chamado Dachauer Bank. E ela atraiu principalmente a galera que era trabalhadora e camponesa, porque eles não tinham confiança em banco. Como até hoje as pessoas não têm confiança em banco. Ela deu golpe em pobre, amiga. Ela deu golpe em pobre. Ela é muito filha da puta. Não! Exatamente. Ela deu golpe em trabalhador e camponês, porque eles desconfiavam muito dos brancos tradicionais, entendeu? E aí eles começaram a ver ela
como uma alternativa, tipo, confiável, assim, sabe? Tipo, porque ela é maravilhosa, eu vou abrir o banco pra ela. Aliás, eu vou fazer o empréstimo pra ela. E esse Dasha Bank não era nenhum banco de verdade, era só uma sala de hotel com umas filas enormes que as pessoas iam lá, porque ela prometia 10% de retorno pros investidores. Então ela, tipo assim, ela prometia um negócio que nenhum banco fazia, né? Mas o que aconteceu? Ela usava o dinheiro dos novos investidores pra pagar os antigos, entendeu? Ou os novos. Olha só, entendeu? que é o princípio básico de um esquema de pirâmide. Que é o princípio básico, exatamente, do esquema Ponzi. Foi ela que criou, né? Olha. Então, ela simplesmente criou um banco com nome oficial, sem licença, sem lastro, sem nada. Foi só marketing de boca a boca, né? Tipo, é como se hoje alguém abrisse lá uma fintech em casa, no apartamento, saísse oferecendo 10% de retorno por Pix, e as pessoas, beleza, eu vou lá fazer. Pior que acontece, né? a parte mais doida que acontece bastante. Um monte de gente abre banco, né, cara? Hoje em dia, com os bancos digitais, isso rola pra cacete, né? Será que Larissa Manoela, depois de abrir a sua empresa de celular, não abriu um banco também? Vamos lá. Nossa, a Larissa Manoela tinha uma empresa de celular. Laricel. Nossa, é verdade! Bruno, você resgatou isso do fundo da minha mente! Gente! Se não é Laricel, tá perdendo, né? Ao mesmo tempo que ela não estava conseguindo comprar um mate, um milho, ela tava vendendo chip de celular. Ela tava vendendo chip de celular. O ser humano é complexo, né? O ser humano é complexo, é verdade. E aí, era muito engraçado, porque tinha muita fila. O negócio dela, tipo, foi um sucesso imediato. Era em São Paulo, pro pessoal ficar gostando tanto de ver fila aí. Pra ver se é autorrealizável. Não, era em Munique. Tá. Nem era em Berlim, né? Uma super cidade grande. Era em Munique, né? Que também é uma cidade grande, mas não é tão grande. Sim. E aí, só que o que ela fazia? Tinha várias filas na sala de hotel, né? No quarto de hotel, que ela abriu o banco dela, meu. Ela era muito, muito safada, cara. E aí, ela colocava grupos musicais que ficavam tocando do lado de fora. Amei. Tipo assim, tinha música ao vivo. Amei. É tipo você ir no banco e, sei lá, tá tocando Jota Quest lá ao vivo no banco. Nossa, tudo ficou muito pior essa experiência de ir ao banco. Não, vamos falar uma banda boa, então. Sei lá, velho. Tá tocando, sei lá, Joelma, não sei. Isso, pronto. Melhorou. E ela também dava refeição e bebida gratuita numa taverna que tinha ao lado. Que era uma taverna que era meio que dela também, Entendi. Sabe? Gente, Celso somando aí, ó, já. Venda casada, esquema de pirâmide, são muitos crimes Esquema aí. de pirâmide, venda casada, usar coisa pra poder entreter, tipo um pão e circo. Deve ser crime também, não sei, deveria cara. ser, se não deveria ser. E assim, como que ela ficou famosa? Ela tinha um apelo que era principalmente religioso, sabe? Então ela conseguiu criar pra ela uma persona de santa. Ela distribuía panfleto com mensagem cristã, ela fazia doação pra igreja, ela abria o dia dela com a roda de oração. Amei, absolutamente amei. Ela era Deolane. Gente, ela é muito golpista de todos os lados. Ela não era Deolane, ela era Virgínia. Ela era Virgínia, exatamente. Só que assim, não tão famosa e rica como a Virgínia, né? Sim. Mas a Virgínia é uma safada também, cara. E aí ela começou a ter uma aura de santa, porque as pessoas eram muito religiosas, e aí eles diziam que investir com ela era meio que um ato de fé, porque ela era meio que escolhida por Deus pra salvar os pobres da opressão dos bancos tradicionais, entendeu? Pare de ser oprimido pelos bancos, seja oprimido por uma safada. Essa é... Escolhida por Deus. Exatamente. E aí ela começou a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Ela virou meio que assim, um cidadão Kane do rolê, sabe? Entendi. Porque ela começou a comprar um monte de imóvel e ela comprou um jornal pra poder promover a imagem dela mesma, sabe? Pra ela criar a personagem. Gênia. Mano, eu amo que ela fazia tudo que um homem branco enganador fazia. Ela seguiu a cartilha, entendeu? Até comprou um jornal pra poder promover a imagem dela mesma própria, gente, sabe? Gente, demais essa mulher. Só não gostei que ela roubava de pobre. Essa parte me deixou um pouco triste. Essa parte a gente pode, né, ignorar um pouco. Mas na adaptação cinematográfica, a gente esconde isso. Exatamente. Põe que ela abriu um banco de luxo, ela enganava os ricos. Exato. Eu amo que várias funcionárias dela eram ex-colega de teatro dela, sabe? Inclusive... Eu amei. Sabe o que é isso? Você assistiu Desventuras em Série? Eu tipo, não lembro. É que o vilão dos Desventuras em Série, que era o Conde Olaf, ele tinha uma trupe de teatro, que eram os atores fracassados. E ele era tipo assim, agora ele tava se passando que ele era capitão da marinha. Daí ele botava a trupe pra ser tipo, esse é o primeiro comandante, esse é o não sei o que. Ele usava a galera. Exato, sempre essa galera do teatro, usando o teatro pro mal, assim. Exatamente ela, eu amei. Sabe o que eu lembrei também? Eu não sei se alguém vai reconhecer essa referência de Arrested Development.
o Joby do Arrested Development, ele chama uns amigos dele que são os dançarinos strippers. Sim, é isso. São sexy cops. São os caras que aparecem vestidos de policiais. Aí ele finge que os caras são policiais de verdade, sim, mas eles são dançarinos. É exatamente. É tipo isso, cara. As funcionárias do banco eram tipo ex-colegas dela, inclusive ex-namoradas. Porque era um bando de lésbica, então o rebuceteio era enorme. Eu amei. Demais. Uau. E, mano, elas não entendiam absolutamente nada de finança, mas elas ficavam dando conselhos pros clientes, entendeu? E elas cuidavam da contabilidade, elas eram atrizes, cara, e elas eram, tipo, do nada contadoras. Adorei. Adorei. Eu amo que, além de ser uma trambiqueira criminosa, ela vivia como um homem de crime mesmo. Ela era tipo um crime lord mesmo, sabe? Porque ela sempre tava rodeada, a partir daí, foda-se a namorada, entendeu? Ela tava sempre rodeada de mulheres lindas. Ela andava na rua com essas mulheres, assim, ela tinha meio que a entourage de mulheres lindas dela, ela não tinha vergonha. E principalmente jovens atrizes, que ela prometia que ia ajudar com a carreira, entendeu? Meu Deus do céu, não! Tipo, ai, gracinha, vem cá, fica comigo que eu te ajudo a ser famosa. Era tipo... Ai, meu Deus. Tanto que ela usava roupa masculina muitas vezes. Ela ficava fumando charuto em público, entendeu? Sempre com uma mulher bonita, entendeu? Ela era muito, muito um homem, assim. Gente, tinha que ter um filme. Crime. Nossa, assim, ó, já que tudo foi pras cucuia, tudo é AI e acabou tudo. Então tem que fazer uma adaptação cinematográfica com a Marlene Dietrich, de AI, fazendo essa mulher. É a única possibilidade. Nossa, a Marlene Dietrich é, tipo, perfeita, assim, sabe? De roupa masculina, fumando charuto com uma gracinha no colo dela. Exatamente. Uau! E aí, em 1872, a casa caiu, né? As autoridades começaram a investigar, né, as atividades dela. Nossa, a lésbica não pode ser feliz, cara. A lésbica não pode roubar uns milhões de dólares. Não pode roubar as pessoas que já é crime, porra, sabe? Nossa, homofobia. Só que assim, pensa que os esquemas Ponzi ainda não existiam, então eles não tinham legislação contra eles. Que pena. Porque ela inventou, mano. Então ela foi condenada por má gestão contábil e uso indevido de fundos de clientes. Entendi. E ela recebeu uma sentença de 3 anos e 10 meses de prisão. O que eu acho que foi super pouco, light, sabe? Sim. Super light, cara. Aí o banco dela foi fechado e cerca de 32 mil pessoas... Foi muito bem sucedido o negócio dela. 32 mil pessoas perderam um total de 38 milhões de gulden, equivalente a quase 400 milhões de euros em valores atuais. Muito dinheiro. 32 mil pessoas, cara, é muita gente. Não, ainda mais naquela época. Então. Jesus. E aí ela foi libertada em 1876. E aí ela, beleza, não dá mais pra eu ser uma ladra, então eu vou tentar ser atriz de novo. Aí ela tentou, mudou o nome pra ela pra Adele Viu, mas aí ela teve super resistência e ela foi proibida de se apresentar em várias cidades, né? Ai, lesbofobia. Aí ela lançou, ela fez o que todo coach safado ladrão faz, ela lançou um livro. Que ela conta a história da vida dela, acho que é a história da minha vida, alguma coisa assim. E aí ela conta a história como se ela fosse a vítima de tudo, né? Ela continuou a viver de pequenos golpes e de ajuda de amigos beneficentes. Tinha antigos clientes que gostavam tanto dela, ela tinha muito carisma, que mesmo depois de tudo eles ajudaram ela. Mesmo depois dela ser presa, ela teve muita ajuda de ex-clientes, pessoas que gostavam dela, cara. Com certeza outras lésbicas. Com certeza outras lésbicas que ajudavam ela, porque as lésbicas não abandonam as amigas. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. E aí ela morreu em 1895 em Munique, por causa de uma parada cardíaca. E é isso, né? O caso dela é considerado um dos primeiros registros de um esquema Ponzi na história, precedendo o mais famoso de Charles Ponzi por várias décadas. Uau! Uau! É isso. Eu sempre trazendo pautas de mulheres trambiqueiras, mulheres empinando a moto, atirando pra cima. Eu vou propor aqui, inclusive, a ressignificação da palavra rebuceteio. Porque se você parar pra pensar, você tá pegando... É uma lésbica que tá pegando o dinheiro de uma pessoa pra pagar outra pessoa. Também lésbica, provavelmente, né? No esquema dela. Ou seja, será que o primeiro rebuceteio não foi monetário e era esse esquema? Fica esse... Vamos ressignificar, ao invés de esquema de pirâmide, esquema de rebuceteio. Esquema de rebuceteio. Nunca vimos na história do crime um crime com uma trupe de lésbicas atrizes, cara. Cara, o John Waters tinha que fazer esse filme. Ai, ia ser bom demais. Nossa, genial. É genial.
A gente tem que abrir, né, aqui no programa o quadro Mulheres do Crime, Sim. né? E sempre trazer histórias de mulheres criminosas. Eu adorei. Aprovadíssimo. Você é linda! Você é perfeita! Piranha, se ama! E você, amigo? O que eu não posso morrer sem saber? Pois é, estamos falando de crime, estamos falando de LGBT aí, comemorando o mês do orgulho. Estamos falando de crimes LGBTs. Nossa, sim, cara! Eu trouxe essa pauta em pleno mês do orgulho! Foi sem pensar! Gata. A gente é muito alinhado, Sim. cara. Nossa. Em homenagem ao mês do orgulho, eu vou contar a história de uma gay, né? Mas assim, não tinha aquele tweet pedindo gays empinando moto, gays que depois trouxemos uma lésbica empinando moto aí. E eu vou trazer uma gay também dando tiro, né? Mas tiros metafóricos, né? Que é contar a história da gay mais maldita de todos os tempos. Que não é o RuPaul. Eu vou contar a história de Roy Cohn. Conhece Roy Cohn? Não conheço. Roy Cohn, ele é uma gay maldita, que é tão maldita que ele é vilão de várias séries, minisséries, tem até um documentário sobre esse homem. E eu vou falando, inclusive, vou dando essas recomendações que são todos muito bons, os que ele aparece, são todos muito bons. Eu conheci ele por causa de uma dessas adaptações que ele é um personagem. E só pra dar um gostinho pra você ter ideia de quem é essa pessoa, ele foi descrito como a estrela polar da maldade humana, um dos piores seres humanos que já existiram, e o patife mais malvado, ardiloso e cruel que cheirou cocaína no Estúdio 54. Famoso Estúdio 54. Eu quero muito saber a história dessa pessoa. Exatamente. Porque esse título é muito especial. Esse diabo na Terra, ele era advogado e promotor. Ele nasceu em 1927 nos Estados Unidos. E ele era um homem muito feio. É importante pra história que ele era um homem feio? Não, mas ele era um homem muito feio. A gente tem que pontuar isso. Procurem fotos dele. Escreve R-O-Y-C-O-H-N. Roy Cohn. Nossa, ele era muito feio Ele mesmo. era muito feio. Ele parece que você, tipo, esmaga. Sabe aqueles brinquedinhos que você aperta e a cabeça infla, assim? Sabe? Ele e o olho tinha pula pra fora, assim. o olho, tipo, parece que não tem vida nos olhos. Ele era bem feio, tadinho. Mas enfim, talvez isso tenha a ver com questões dele, não sei. Mas joguei essa informação aí, julguei a aparência. Longe de mim jogar a aparência de alguém, mas julguei. Nossa, apareceu uma coisa de informação aqui. Calma, mas não. nada, Segura. Aham. Ele era um homem judeu. E talvez por causa disso, assim, não sei quem assistiu o Crazy Ex-Girlfriend, ver essa coisa da cultura judia, que como tem uma coisa de remember that we suffered, né? Lembrem-se que a gente sofreu e etc e tal. Eles têm isso, faz parte da cultura. A gente não esqueceu o que aconteceu com o nosso povo. Ele tinha uma coisa que era assim, eu me recuso a ser uma vítima. Ele tinha essa coisa da coisa dele. E ele então decidiu que ele seria um vencedor. Ele tinha essa coisa na cabeça dele, que é, eu vou ser um vencedor. E pra ser um vencedor eu preciso me antecipar aos meus inimigos. Então ele também já decidiu também que tinha inimigos. E quem que são os inimigos dele? Os comunistas, os espiões comunistas, né? E os gays. Porque é homofobia internalizada, enfim. Então já começamos daí. Ele virou promotor e ele começou a caçar os tais espiões comunistas e gays. E nisso ele chegou nos Rosenbergs. Não sei se você já ouviu falar nesse casal, que era Julius e Ethel Rosenberg. Era um casal americano. Já ouvi falar. Eles eram judeus de família russa e eles foram acusados de serem espiões soviéticos. O caso caiu na mão dele, que era promotor na época. E esse homem, ele fez de tudo pra condenar esses caras. O Julius Rosenberg, ele era um engenheiro do exército. E a acusação é que ele teria roubado documentos do Projeto Manhattan, que é o da bomba atômica. E tinha mandado isso pros soviéticos. Só que o Roy Cohn, ele tava meio Sérgio Moro das ideias, entendeu? Assim, ele não tinha nenhuma prova, mas ele tinha muita convicção. Ele tinha forte convicção. Exatamente. E aí ele fez tudo que era possível. Então ele ameaçava testemunha, distorceu prova, forçou um cara a mentir no testemunha, etc e tal. E quando chegou na hora do julgamento, e as coisas já estavam tendendo a eles serem condenados, né? Porque ele fez um show do negócio. Ele foi pro juiz em coisas bem Sérgio Moro das ideias também, de ter conversinha promotor e juiz, e sugeriu pra eles cadeira elétrica. E o juiz falou, ótima ideia. E aí eles foram condenados, que era uma coisa que nunca tinha acontecido, de condenar pessoas à morte em tempos de paz. Tudo bem que, assim, põe um asterisco aqui, que tempos de paz nos Estados Unidos, assim, 250 anos de história deles, 5 anos de paz, talvez, em 250 anos, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. Momentos de paz nos Estados Unidos. É tipo assim, eles consideram paz quando eles estão fazendo guerra com os outros, no país dos outros, entendeu? Exato. Mas, enfim, os dois foram condenados, morreram. E os amigos e família ficaram anos tentando provar a inocência deles. Até que em 2001, eu acho, foram liberados os documentos da União Soviética. E no fim, eles eram espiões mesmo.
Só que a questão é que não tinha, na época não tinha prova pra isso. E realmente parecia que tinha grande chance deles serem inocentes. Então os historiadores dizem que assim, eles eram culpados, mas armaram pra eles mesmo assim. Bom, o Roy Cohn, ele se fez, enfim, em cima dessa fama, então, de ter condenado os 2 espiões lá. E ele foi parar no gabinete do senador McCarthy. O senador McCarthy é o cara responsável pelo macartismo, que era um negócio que aconteceu nos anos 50, durou uns 7, 8 anos, essa loucura deles, que era uma coisa anticomunista muito forte que tava tendo. E eles abriram meio que uma CPI, um negócio assim, que era pra ficar caçando comunista, essencialmente. Era o propósito do negócio. O alvo principal deles eram funcionários públicos, tanto que eles baixaram um monte de decreto contra funcionário público não pode isso, não pode aquilo, não sei o que, se ficasse denunciando. Sindicalistas, educadores e membros da indústria do entretenimento. E eles ficavam convocando pessoas pra intimidar as pessoas lá. Eles estimulavam que um ficasse denunciando o outro em qualquer uma dessas áreas. Eles faziam as pessoas pedir demissão, no final dos contos, de tanta pressão que geravam. Botavam um público contra aquela pessoa. O FBI ajudava essa palhaçada fazendo dossiês contra essas pessoas, investigando, perseguindo essas pessoas, etc e tal. E até uma lista negra se criou em Hollywood, que era das pessoas investigadas, que era tipo pessoas que não conseguiam mais trabalho em Hollywood, ou tinham muita dificuldade de conseguir trabalho em Hollywood. E pessoas também que estavam sendo investigadas pelo FBI, etc e tal, nesse rolê todo. E aí, nomes dessas pessoas, tipo, olha o que esse homem, Roy Cohn, estava metido. Estava investigando gente do tipo Lucille Ball, Charlie Chaplin. Nossa, Lucille Ball, a atriz. Exatamente, né? exatamente, do I Love Lucy. Charlie Chaplin, que nessa época já estava um pouco mais velho. O Brecht, né, Bertolt Brecht. Louis Buñuel. Albert Einstein. Oppenheimer. Sim. Meu Deus! O Dalton Trumbo, tem um filme do Trumbo que é bem legal, mostra inclusive dessa época do macartismo. O Thomas Mann, que escreveu Morte em Veneza. Enfim, era uma lista enorme de artistas, de cientistas, de etc, perseguidos por esse povo. Esse período, inclusive, aparece em muitos filmes, séries, etc e tal. Tem um que chama Boa Noite, Boa Sorte, do George Clooney. Mas, eu já assisti esse filme! Eu assisti esse filme, ele era obrigatório na faculdade de jornalismo. Porque justamente ele era de uma época muito importante aí, de como estavam, enfim, né? Eu tive que assistir na faculdade. Mas tem uma recomendação que eu tenho, que é Fellow Travelers, ou Companheiros de Viagem. É uma minissérie sobre 2 caras que trabalham pro governo, que começam a ter um caso secreto durante o macartismo, só que eles trabalham, tipo assim, do lado do senador McCarthy e de todo esse rolê acontecendo. E é uma história que é, tipo, é uma história bonita, de amor e tal, é emocionante, é histórica, mas é uma história muito tesuda, assim, é uma coisa, assim, um sexo, uma loucura, menina, uma coisa, assim, é um tapa na cara, é um pé na boca, é uma coisa que você fala, meu Deus, gente, que loucura. E o Roy Cohn, ele é o vilão dessa minissérie, praticamente, porque ele é justamente, tipo, todo mundo sabe que esse cara é gay, mas ele está perseguindo os gays. E tá todo mundo indignado com esse maldito, com essa gay maldita. Gay maldita. Exatamente. Passiva patética. Exatamente. Mas ele era tão maldito que ele fazia boa, às vezes, sem querer. Por quê? O macartismo acabou, em parte, por causa desse homem. Porque o Roy Cohn não se segurava. Ele tinha que ter um casinho dele, sempre tinha que ter um casinho dele. E o casinho dele, na época, era um cara do exército, chamava David Shine. Que ele era afastado, sei lá, ele, tipo, tava na reserva, como se fosse isso, assim. Ele era novinho, mas porque ele era, tipo, filho de gente militar, então ele tinha uns benefícios. Só que tava tendo guerra, pra variar, Estados Unidos tendo guerra. Acho que era da Coreia, nessa altura. E ele não queria ir, porque ele, tipo, morria de medo de morrer. E ele não queria ir. E aí ele pediu, Roy Cohn, você não consegue fazer um favor pra mim? E aí o Roy Cohn começou a intimidar a gente, mexer coisas, não sei o que, só que ele tava mexendo com o exército. E aí a galera do exército ficou puta, porque claramente ele tava querendo favorecer o namorado dele. Claro! E esse David Shine era hétero, mas ele... Don't be ridiculous. Era hétero, entre aspas. Era um hétero entre aspas, era um hétero entre aspas. Ok. Então, só que aí o negócio foi ficando tão absurdo, Ele tão era na cara. sigiloso. Exato, ele era sigiloso. Foi ficando tão na cara que começou a ficar, tipo assim, putz, a comissão anti-gays tá sendo capitaneada por um grande viadão. Então, gente... grande bichona. Exatamente. E aí o negócio foi pegando mal na botaria, não sei o que... Com isso, o Roy Cohn foi afastado disso e, eventualmente, a coisa caiu também, porque começou a pegar muito, tipo, descredibilizou todo esse negócio do macartismo. Então, olha só, sem querer ele fez a boa aí, porque eu não consegui se conter, ele acabou fazendo a boa. Ele, então, foi pra Nova York, e lá, daí ele virou advogado. Até então ele era promotor, daí lá ele virou advogado. E ele começou com as táticas dele pra ser um bom advogado. E o mantra dele era, declare vitória, nunca admita derrota. Era essa a ideia dele. E quando atacado, ataque de volta. Não se defenda. Se me atacar, eu vou atacar. Exatamente. Ele é o criador do meme. Se me atacar, eu vou atacar. Exatamente. Pô, se me atacar, eu vou atacar. E ele se gabava do fato de que ele era contratado porque as pessoas que gostavam, né, queriam
que ele aterrorizasse as pessoas do outro lado, entendeu? Então, tipo, alguém Ele também era famoso por isso. Ele era famoso por isso. E ele falava assim, é isso que eu faço bem, entendeu? É tipo, fazer a pessoa desistir por medo, Exato, né? exato. Que maldito, cara. Ele trabalhava pra gente famosa, ele trabalhava pra mafioso, ele trabalhava pra gente rica. E ele trabalhava muitas vezes de graça. Ele chegava e falava assim, eu vou resolver o seu problema. Por quê? Pra fazer conexão e pra descobrir podres das pessoas, pra depois chantagear as mesmas pessoas pra quem ele tinha trabalhado. Ele era muito Ele era maldito. ruim e ele fazia hora extra, Sim, né, cara, pra ser ruim. Ele trabalhava de graça pra fazer maldade. Exatamente. Era o prazer dele. Exatamente. E ele sempre fazia migué pra não deixar nada do nome dele. Então ele era processado volta e meia. E daí, tipo, mas eu não tenho um centavo, como é que eu vou pagar esse processo que eu perdi? Eu tenho só um gol. Exatamente. Nisso ele foi fazendo essa rede de influência e deixando um rastro de crimes. E aí ele foi acusado de, nos anos 60 ainda, de suborno, extorsão, conspiração, fraude. Foi uma cacetada de acusações. Uma lista. Exatamente. Ele foi declarado inocente de algumas delas, mas em um dos julgamentos o advogado dele teve um ataque cardíaco durante o julgamento e foi afastado. Ele assumiu, como ele era formado advogado, né? Ele assumiu a própria defesa. E aí, sabe aquele negócio de fim de julgamento que tem julgamento? Não sei se no Brasil tem, mas no julgamento americano tem aquela coisa de argumentos finais. Sei. Ele foi fazendo argumentos finais de 7 horas. O quê? 7 horas falando. Ele ficou falando por 7 horas? 7 horas, sem consultar as suas notas uma única vez. Meu Deus. Ele fez cara, o ele júri, era muito inteligente, ele era né? malandro. Ele fez o júri chorar quando ele falava sobre o patriotismo dele. Meu Deus do céu. E por que ele, só que assim, por que ele fez isso? Porque ele é um bom advogado? Não, porque ele não tinha se colocado como testemunha. Porque quando você coloca uma testemunha, você abre pros dois lados. Então, muitas vezes, o acusado não se coloca como testemunha num crime pra dar depoimento. Porque senão, o outro lado pode achar buraco na sua história. Você não vai falar só o que você quer, você vai falar o que os dois lados querem ouvir. E ele vai perguntar coisas. Exatamente. Você não vai saber responder. A partir do momento que ele se colocou como advogado, ele pôde dar um testemunho de 7 horas. Que não tinha, o outro lado não podia falar nada. Porque no argumento final, só eu falo. E o outro lado, ainda mais se eu falo depois, se eu sou a segunda parte a falar, o outro lado não fala nada mesmo. Então ele deu o depoimento dele, com toda a história dele, sem direito. E não teve réplica, não teve nada. Não teve nada. E aí ele foi absolvido. Enfim, ele é um pilantra. Gente, ele é muito pilantra. Sim. Nossa senhora. Ele era tão filho da puta de dobrar as regras que ele tem uma frase famosa que é... Vou abrir um morrer sem citar aqui, surpresa. Que é... abre aspas. Eu não quero saber qual a lei. Eu quero saber quem é o juiz. Nossa. É assim. Caralho. Era esse o jeito dele de fazer coisas. Ele foi ficando tão famoso com essa coisa de que ele era o advogado implacável e não sei o que, nananã, que em 78 a Esquire fez uma matéria sobre ele, chamada Não Se Meta com Roy Cohn. Era essa coisa. E descrevia a casa dele, falando assim, que na casa dele tinha um monte de animais empalhados, dissecados. Falava que ele tinha esse sorriso sem alegria. Falava das cicatrizes que ele tinha no rosto por causa das cirurgias plásticas, porque ele era um homem feio e tentou fazer um monte de cirurgia plástica que não deu muito certo. Nossa, ele devia ser mais feio, então, né? Ele era provavelmente mais feio. Ele tinha um tique de ficar pondo a linguinha pra fora pra limpar o lado, assim, que parece que era uma coisa meio nojentinha. Ai, meu Deus. Ele nunca pedia comida quando ele ia num restaurante. Ele nunca pedia nada, ele comia sempre dos outros. Como assim? Ele não gastava, porque ele era pão duro, ele era filho da puta. Então ele ia no restaurante com as pessoas, ele não pedia nada. E ele ficava tipo, eu posso comer um pouquinho? Eu posso... Entendeu? Meu Deus, gente, que pessoa desagradável, meu Deus! E ele tinha, exatamente, e ele tinha um Rolodex, sabe aqueles papeizinhos assim, negócio que gira assim, né? Com a lista de contatos. E ele falava também uma outra frase dele, mais um morrer sem citar aqui. Para praticar advocacia, com só precisa de um telefone, dizia a matéria, entendeu? Era essa a coisa. Puta que pariu. O cara, ele era tipo a celebridade do mal, né? E ele tava sempre cercado de uns gostosos a tiracola, assim. Ele sempre tinha o bonitão da vez, que era muito óbvio. Qualquer um entendia que esse homem era gay, menos os héteros, mas enfim, né? E ele tinha um tipo específico, que era branco, loiro, musculoso e hétero. Era essa, atleta, não é musculoso, atlético, assim, né? E hétero. E tem um específico que ele conheceu nos anos 70 que ele gostou muito. E ele virou um mentor desse branco, loiro, hétero, que se chama Donald Trump. Sim. Ele é o responsável pelo que aconteceu nos Estados Unidos pelo que está agora. acontecendo, exatamente. Por isso que eu acho essa figura fascinante.
Meu Deus, se não fosse esse homem, essa gay patética. Exatamente. A gente não ia. Os Estados Unidos ia estar passando pelo que tá passando. Sim. Em Meu Deus do 1975, céu. o Trump tinha uma empresa de aluguel, tipo, ele era dono de uma empresa que alugava apartamento, ele tinha um prédio, uma coisa assim. E ele não alugava pra pessoas pretas. E ele tinha uma política que era marcar o pedido com a letra C, que significava colored, e daí, portanto, já negava automaticamente. Meu Deus! E eles estavam sendo que pessoa processados. horrível. Exatamente. Eles estavam sendo processados por isso. E aí eles, tipo assim, ninguém. Ele ia perder. Não tinha. Tipo, ele tinha papelada dizendo que ele era racista. E aí ele falou: não, então tem que ir num advogado ousado. E foi atrás do Roy Cohn. O Roy Cohn viu esse. O Trump era um pé rapado na época. Mas ele viu e falou assim: esse Trump aí bonitinho. O Trump nunca foi bonito, mas enfim, né? Mas esse Trump aí. Mas ele novinho era só um cara branco exato. X, né? Ele se interessou e ele falou: não, bora, vamos nessa. E aí ele falou assim: a estratégia, né? Ele começou a passar os ensinamentos dele: não se defenda, ataque. Então, o Departamento de Defesa tá te processando, processa de volta. Eles processaram o Departamento de Defesa em $100 milhões. Meu Deus! Dizendo que o Departamento de Defesa tinha vínculos com os nazistas e com a Ku Klux Klan. E que eles estavam querendo dizer que o Trump era racista, porque na verdade eles que eram racistas. Era um negócio que não tinha nem pé nem cabeça nenhum, assim. Mas tudo pra disfarçar, pra fugir da verdade do negócio, né? Ele que ensinou então pro Trump essa coisa de não admitir derrota e ataca os outros. Sempre. Então, assim, na dúvida, você vai em cima das coisas. O processo de racismo lá que ele sofreu, no fim das contas, eles tiveram que fazer um acordo extrajudicial. Só que o acordo extrajudicial fica em segredo. Então, eles falam assim, a gente não pagou nada e não sei o que. Mas, na verdade, provavelmente eles pagaram uma grana, se fuderam. Mas eles podiam falar que eles ganharam, entendeu? Era essa a lógica, entendeu? Era tipo, publique uma imagem boa de si mesmo, sempre, assim. Nunca admita a derrota. Ele forçou a Forbes a botar o Trump em 76 na lista de homens mais poderosos do mundo e não sei o que. Sendo que o Trump não era ninguém naquela época. Não era ninguém, Mas era porque ele tava querendo promover o Trump. Então, assim, o Trump começou a existir por causa dele. E aí, essa história doida dá pra ver no filme O Aprendiz, que saiu ano passado. Que é um filme sobre o Trump, mas na real é um filme sobre o Trump virando Trump por influência do Roy Cohn. Então o Roy Cohn é uma figura importante. Quem faz ele, inclusive, no filme é o Jeremy Strong, que era o filho mais velho do Succession. O cara que fez... O Kendall. O que cantou rap? Isso, o Kendall. Isso, é o mais velho. Eu tava achando que era o mais... Não. Ele não é o mais velho. Aquele ninguém não é nem filho. É aquele que ninguém me considerava. Não é nem filho. Não, é o Kendall. E aí o filme conta então isso, de como assim o Roy Cohn é essa semente do mal e, enfim, a origem de tudo, né? A coisa foi que o Roy Cohn então virou essa grande celebridade, etc e tal. Só que aí foram chegando os anos 80 e ele vivia essa vida justamente de cheirar cocaína no estúdio 54, de estar sempre com um gostosão diferente a tirar cola, etc e tal, fazendo orgias na casa dele. As festas de aniversário dele eram lendárias, ia todo mundo, e não sei o que, chega da droga, e tal. Uma loucura. Só que aí chegou a crise da AIDS, e ele não passou ileso disso. E aí ele pegou HIV, o HIV evoluiu pra AIDS, e ele foi definhando no olhar público, porque ele era uma pessoa pública. Sim. Só que ele não admite derrota. Então ele falou, não, eu tenho câncer de fígado. Não tenho HIV, não é. eu tenho câncer de fígado. E aí, só que em paralelo, ele tava pressionando o governo Reagan pra botar ele em testes de... E o governo Reagan não tinha falado a palavra AIDS, não tinha admitido que existia AIDS ainda. Mas ele tava pressionando pra botar ele entrar em testes experimentais, as coisas, exato. Entendi. Porque ele sabia que ele tinha. Só que, enfim, demoraram muito. Isso foi em 86, mais ou menos. Acho que ele foi morrer por aí, 86, 89, enfim. Então, ele pegou bem o começo da coisa, não conseguiu nenhum dos testes de coisa. E ele foi morrendo ali, meio que nos olhos do público. Foi em praça pública. Exato. E ele foi virando persona não grata, porque daí, justamente, o segredo dele tava público. Ele virou uma pessoa tóxica. Todo mundo foi se afastando dele. Ele perdeu a licença pra ser advogado, que pra ele era o maior orgulho dele, era poder ser advogado, etc e tal. Então foi um negócio que bateu muito forte pra ele. Isso porque ele roubava dinheiro de cliente. Foi por isso que ele perdeu ele se passou por enfermeiro de um cliente pra fazer o cliente assinar um negócio. Uma loucura, assim, passando as coisas pro nome dele. Ele não consegue parar de fazer crimes, cometer crimes. O último aniversário dele... Mesmo doente. As festas dele sempre foram lendárias. O último aniversário dele tinha uma unidade de convidado. Ai, meu Deus, sim, que bad. Pesado, né? Ele foi pedir ajuda pro Trump em dado momento. Tem essa cena no filme, acho que no filme eles fazem até ser mais pesado do que foi a realidade.
que ele queria. Ele tava sendo enxotado de tudo, ele não tinha mais nada. Ele pediu um quarto no Trump Hotel pra ficar de graça com o namorado. E o Trump falou que não, mas eventualmente falou que sim, mas mandou a conta pra ele. E aí o coisa ficou puto da vida e não pagou a conta. O Roy Cohn morreu sem pagar essa conta do coisa do Trump Hotel. E aí quando ele morreu, né, eventualmente por complicações da AIDS, no velório dele, o Trump mandou abotoaduras de diamante. Que aí foram testar e eram abotoaduras de diamante falso. O aprendiz se torna um mestre. Eu amo essa história. E aí, o fim da vida dele aparece na minissérie Angels in America. Ah, eu já assisti Angels in America, é maravilhosa. Então, ele é aquele advogado filho da puta que fica sendo atormentado pela Meryl Streep, é o Al Pacino que faz. E aí a Meryl Streep, ela faz a Ethel Rosenberg, que é justamente a mulher que foi condenada por ele na coisa. E é isso que ele é, o gay de direita maldito, que não quer admitir que tá com AIDS, apesar de, obviamente, estar com AIDS. Nossa, e o papel é um cara nojentão, eu não sabia. Eu não sabia que ele era um personagem histórico. Exatamente, esse é Roy Cohn. Que legal. Nossa, a série é maravilhosa, a antiga, mas ela é polar muito da boa, maldade. né? Estrela Polar da Maldade, nossa. Essa série é incrível, essa série é maravilhosa. Essa série é. E aí, toda a história dele virou um documentário do HBO que eu não vi ainda. E que, pesquisando essa história que eu lembrei, é verdade, tem esse documentário pra você ver, que chama Bully, Covarde, Vítima. A história de Roy Cohn. Caramba, resume tudo. Exatamente. É isso, é a história da gay mais maldita de todos os tempos. Gente, essa é a gay mais trambiqueira, safada, filha da puta. Maldita, cara. É isso. Se quer história de gay que sem tá sofrendo, põe a história dessa gay maldita. Exatamente. Um diabo na terra. Cara. O diabo na terra, a estrela polar da maldade. Vou falar de novo. A estrela polar da maldade, um dos piores seres humanos que já existiram. E o patife mais malvado, ardiloso e cruel que cheirou cocaína no Estúdio 54. É isso. E a gay mais feia também. E a gay mais tadinho, mas olha, nossa, difícil demais, viu? Difícil demais. Feliz mês orgulho! Feliz mês orgulho, gente! A gente nas histórias de gays homossexuais bandidas. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Que loucura, né, galera? E foi totalmente sem querer, cara. Eu amo a nossa conexão mental, assim, a gente tem uma... Cara, as nossas pautas são muito conectadas, assim, porque a gente não conta, gente, de verdade, a gente não conta o ponto porque a gente quer se surpreender. Sim. E a gente gosta da expressão natural da pessoa e tal, então a gente não troca, mas muitas vezes nossas pautas estão alinhadas, cara, é muito doido. É impressionante, isso, né? Eu amei essa história, eu amei, cara, eu amei. Eu queria trazer também uma indicação. Por favor. Eu não sei se você viu, de uma bobagem, mas uma bobagem que eu tô achando tão engraçada, cara. Você já ouviu falar da Marisa Mayô? Eu fiquei sabendo agora. Eu vi ontem que isso existia, mas eu não vi nada ainda. Eu entendi. Me explica isso. Cara, eu não entendi de onde surgiu. Mas é um programa de auditório feito 100% de inteligência artificial. E é muito bem feito. Se você assiste por 3 segundos, você bate o olho e você pode achar que é verdade. Quando você começa a assistir prestando atenção, você começa a perceber que o jeito que se movimenta, que fala e tal, é um pouco estranho, é meio uncanny, assim, é meio esquisito. Mas é muito engraçado. E é uma mulher de maiô, tipo assim, apresentando um programa de auditório. Vê o vídeo, deixa eu ver se eu acho que vou mandar. Vê qualquer um, só pra você sentir a vibe. Mas é tipo umas coisas muito engraçadas, assim, tipo... a gente vai falar aqui com a médica especialista em pele. O que faz pra não ter espinha? Aí a médica, é só não ter. Então tá bom, essa médica maldita, tipo, pode sair daqui. O que você faz? Eu ensino como trair o marido sem ele saber. Eu aprendi com você. E as coisas que acontecem lá. Essas 3 mães vão ter que dar os bebês pra adoção contra a sua própria vontade. E é tudo bem. Vou falar com o fulano que está nas ruas. Onde você tá? Oi, eu tô nas ruas. Obrigada. Ai, mano. É isso, a gente tá fudido, porque a inteligência artificial tá ficando cada vez mais real e verossímil. E a gente tá na merda, mas pelo menos tem coisas engraçadas que surgem disso. O canguru foi perigoso. Canguru? É uma pessoa que foi proibida de entrar no avião com o seu canguru animal de suporte emocional. Eu não vi isso. E aí tem um vídeo que a pessoa reclamando, a pessoa falando com a pessoa da companhia aérea, e aí tá o canguru segurando o passaporte, assim, triste. E, cara, é muito... Assim, falando em voz alta, é óbvio que isso é AI.
Mas quando você vê o vídeo, gente, é muito bom. É assustador. Gente, parece de verdade. Parece de verdade. Tipo, não só o canguru tá muito realista, mas a câmera tá muito ele natural. É muito fofo ele segurando. Cara, é muito foda. A gente tá fudido, cara. Como é que... A gente não vai mais saber o que é real e o que não é. Isso é muito apavorante. Eu acho, infelizmente, eu não consigo ver outra solução. Na verdade, tem duas soluções. A primeira é, tudo vai só ser idiotice, a idiocracy acabou, fecha tudo. Total. Ou a opção número 2, que é tudo, tipo, a gente vai ter que criar um nível de cinismo com o mundo muito grande. Que assim, nada, tipo, assuma que tudo é mentira. Não existe outra possibilidade. Não existe outra possibilidade de fazer mais nada, de falar com mais ninguém, sem assumir, tipo assim, eu preciso encostar, todo mundo São Tomé, entendeu? Eu preciso encostar na ferida pra saber se é verdade, porque senão eu vou assumir que é mentira. Nossa. E é nesse ritmo muito positivo que a gente tem o programa de hoje. Exatamente! Desculpa aí, galera! Não, vamos terminar isso num bom tom. O que a gente pode contar de positivo? A gente pode contar de positivo? Deixa eu pensar. Difícil. Uau! Marisa Mayô, que semana que vem sai mais um programa de Marisa Mayô aí, especial Mês do Orgulho. É isso aí, gente. Marisa Mayô. A gente vai morrer, mas a gente vai morrer rindo. É isso. É isso. Gente, obrigada por ouvir a gente estar aqui. Obrigado por não ter se matado até agora. Não ter se matado. Feliz Mês do Orgulho. Acho que vai sair um episódio ainda durante o Mês do Orgulho, porque tá no começo do mês ainda. Mas, gente, é muito importante. Não se esqueçam de seguir a gente no Spotify. Eu achei que você ia falar, usar camisinha. Também. Tomar PrEP, gente. Isso, tá chegando a parada. Viva o SUS, pega as coisas no SUS, se prepara. Aliás, dicas importantes de saúde, pelo menos em São Paulo. Tomar PrEP, e tomando PrEP você tem direito a tomar vacina de HPV e vacina de hepatite A. Olha que beleza! HPV não é gratuita? Não, nenhuma das duas é. Elas são só pra públicos. E elas são só pra públicos muito específicos. Tipo, HPV, acho que é meninas de 14 a 20 podem tomar, uma coisa assim. Negócio assim. E de hepatite é tipo crianças de até 4 anos de idade que podem tomar de hepatite A. Então, tipo, a gente que é mais velho, perdeu essa janela, não tem. Tipo, não tinha na nossa época, né? Enfim. Mas se você toma PrEP, você ganha. Aí você ganha o direito de tomar. Você vai no postinho levando coisa, ou a caixinha de PrEP, ou o papelzinho dizendo que você toma, e você pode tomar. É isso, gente. Terminamos agora num tom positivo. Exatamente. Viva o SUS! Pegue suas PrEPs. Viva o SUS! Uhul! Gente, sigam a gente nas redes sociais. @morrer sem saber. E deem 5 estrelas para um episódio também, por favor, ajuda bastante. E principalmente o que mais ajuda, gente, é vocês recomendarem o programa para as pessoas que vocês conhecem, tá? Contem essa história, mande para alguém que você acha que vai gostar de saber essas histórias das gays mais trambiqueiras da história. E sigam a gente nas redes sociais e principalmente no Spotify. E se não mandar, homofobia. Homofobia. É isso, gente. Vocês são homofóbicos. A gente tá aprendendo com as gays trambiqueiras aqui também, é isso. Até a próxima, gente. Tchau! Tchau! Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.